Oi pessoal, vamos fazer mais um exercício. Esse exercício fala assim, ó, projeto de uma viga biapoiada com forças uniformemente distribuídas e uma força concentrada com armadura simples. Então vamos ver como fica isso daí. Então, ó, foi dado aí pra gente a viga VT01, que tem aí dimensões da seção transversal de 25 por 75, como a gente pode ver ali no corte A, tá? Bom, o que mais que a gente sabe? Bom, existe uma viga apoiada nesta viga, por isso existe uma força concentrada, que é a reação, né, dessa viga na viga VT01. E essa reação vale 150 kN. Além disso, temos aí uma carga uniformemente distribuída de 20 kN por metro. Outros dados do exercício são classe de agressividade 2, concreto da classe C30, aço CA50, brita 1, que significa então que eu tenho dimensão máxima do agregado igual a 19 milímetros, e estribos com diâmetro de 6,3 milímetros. Então vamos lá. Bom, primeira coisa seria a gente identificar o esquema estático desse nosso problema. Ele já está indicado aqui, ó. Então, esse aqui é o modelo estrutural. É uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído e uma carga concentrada a 400 milímetros do apoio P01. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Aliás, o segundo passo é a gente fazer a análise estrutural. O que é isso? Obter os esforços solicitantes. Então, aqui já trouxe pronto para vocês, né? Os esforços solicitantes aqui, considerando essa condição de carregamento, são os indicados pela figura. Então, olha só, nós temos aqui os valores de cálculo, já calculados também, que é quando eu pego os esforços solicitantes e multiplico pelo coeficiente de segurança. Então, olha só, eu tenho ali no desenho, por exemplo, 155,7, multiplico por 1,4, eu chego em aproximadamente aí 218, tá? Ó, 217,98, certo? Então, está indicado aqui no desenho os valores característicos e aqui no cantinho eu tenho os valores de cálculo. Então, vamos continuar. Agora a gente já tem os valores de cálculo, tanto para os esforços cortantes, né, quanto para o momento fletor. Então, vamos para o dimensionamento. Então, olha só, nós vamos começar calculando a área de armadura longitudinal AS. O momento solicitante aqui é o momento fletor positivo, né? Então, ele traciona as fibras inferiores e ele é igual a 528 kNm. Nós vamos considerar aqui uma altura útil de D igual a 67,5, que é igual a 0,9 do valor de H. Vamos utilizar aqui a equação adimensional que nós desenvolvemos na aula, né? Então, vamos substituir os valores do exercício. Então, vamos lá, ó. Valor de MSD 528, BW 0,25, altura útil 0,675 ao quadrado. Como é um concreto da classe C30, FCK vale, então, 30 MPa ou 30.000 kN por metro quadrado. Como aqui é FCD, eu dividi por 1,4. Então, fazendo isso, nós chegamos ao valor aí de 0,2163. Nós devemos agora, com esse valor, entrar nas tabelas e encontrar, né, o valor pertinente aí. Então, nós encontramos Kz igual a 0,8473. Com esse valor, nós podemos calcular a armadura positiva. Então, vamos fazer novamente as substituições aqui, ó. Então, vai ficar 528 dividido por... Então, FYD é o valor de FYK dividido por 1,15.
Então, o que nós temos, né? Nós temos que o aço CA50 tem 500 MPa de resistência, ou 50 kN por centímetro quadrado. Então, se eu colocar aqui, ó, 50 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,15, eu chego no valor de 43,48, certo? Então, tá aí substituído vezes Kz vezes 0,675. Fazendo essa continha, nós chegamos em uma área de aço de 21,2 centímetros quadrados. Bom, então agora nós vamos para o detalhamento. Então, nós já vimos como encontrar a área de aço em outros exercícios e a partir desse exercício a gente vai começar o detalhamento. Então, eu coloquei aqui algumas etapas, tá? Do detalhamento, olha só. Então, para a gente fazer o detalhamento da armadura na seção transversal, nós precisamos inicialmente selecionar a quantidade de barras, verificar se a quantidade de barras, a quantidade de armadura que eu estou quantificando está dentro dos valores mínimos e máximos de armadura estipulado pela NBR 6118, verificar como nós vamos fazer o alojamento dessas barras na seção transversal, verificar qual que é o valor aí do centro de gravidade da armadura e se isso corresponde a uma altura útil diferente da que a gente utilizou inicialmente, né, como hipótese, uma estimativa inicial, e fazer uma verificação da consideração da armadura concentrada. Será que eu posso mesmo considerar a armadura concentrada no centro de gravidade dela, né? E por último, verificar a necessidade do cálculo da armadura de pele. Então, vamos lá para cada um desses. Então, vamos começar aqui, né, o primeiro item, que é a seleção da quantidade de barras. Então, nós vimos que a área de aço necessária é igual a 21,2 centímetros quadrados. Então, olha só, para a gente encontrar uma área de aço igual a essa, a gente pode usar barras de diferentes diâmetros. Então, eu coloquei aqui algumas possibilidades, tá? Então, olha só, se eu usar uma barra de 16 milímetros, cada barra tem uma área de aproximadamente 2,01 centímetros quadrados. Então, eu vou precisar de uma quantidade aí de 11 barras e vou ter aí uma área real, ou melhor falando, uma área efetiva de aço igual a 22,12. Agora, se eu usar uma barra de 20 milímetros, cada barra tem uma área de 3,14 centímetros quadrados. Então, eu vou precisar de 7 barras e aí eu vou ter uma armadura efetiva de aproximadamente 22 centímetros quadrados. Eu posso usar também barras com diâmetro de 22,5 ou 25 milímetros. E fazendo a mesma ideia, né, eu vou precisar de 6 e 5 barras, respectivamente. Só que aí a armadura efetiva fica um pouquinho maior, né? Fica aí por volta de 24 centímetros quadrados. Então, a gente escolhe aqui qual barra que a gente quer usar. Será que vale a pena eu usar 11 barras? Será que fica melhor eu usar 7? Vai ser mais fácil de alojar? Então, eu vou escolher. Aqui no exercício, eu escolhi, então, utilizar a barra de 20 milímetros. Então, eu vou precisar de 7 barras de 20 milímetros. E a área efetiva de aço é 21,99 centímetros quadrados. Na sequência, a gente vai ver como alojar essas barras na seção transversal. Então, eu tenho uma seção transversal de 25 centímetros aí de largura por 75 de altura. Como encaixar 7 barras nessa região aí? Então, ó, nós temos que garantir que exista um espaçamento entre as barras mínimo, que é o que é dito pela NBR. Então, pensando no espaçamento horizontal entre as barras, ele deve ser o maior entre 20 milímetros, o diâmetro da armadura longitudinal, que nesse caso também é 20 milímetros, ou 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado.
Então, ó, vai ser 1,2 vezes 19 milímetros, porque é o agregado que foi selecionado aí e dito pelo enunciado do exercício. Então, isso resultou em 22,8 milímetros. Esse é o menor espaçamento que eu devo ter entre uma barra e outra na horizontal. Bom, então vamos para o espaçamento vertical agora. Então, esse é o menor espaçamento que eu devo ter entre uma barra e outra na vertical. Então, olha só, também é 20 milímetros o diâmetro da barra da armadura longitudinal, que também é 20 milímetros, e 0,5 a dimensão máxima do agregado. Então, isso resulta em 9,5 milímetros. Bom, como eu tenho que escolher o maior, eu cheguei num valor de espaçamento aí vertical mínimo de 20 milímetros. Vamos ver como fica isso daqui na seção transversal. Olha só, vamos alojar então as barras na seção transversal. Qual que é o número de barras que eu consigo colocar em uma camada? Então, olha só, observe aqui no desenho ao lado. Eu tenho, que PW vale 25. O que eu tenho que descontar? Eu tenho que descontar 2 vezes o valor, do cobrimento e 2 vezes o diâmetro do estribo. E aí eu tenho uma área livre onde eu vou ter que ter uma dimensão da barra e o espaçamento mínimo. Então, olha só como que eu fiz isso. Eu escrevi exatamente isso que eu tô falando para vocês, ó. BW menos 2 vezes o cobrimento, menos 2 vezes o diâmetro dos estribos, mais o valor do espaçamento horizontal, dividido pelo diâmetro da barra, mais o espaçamento horizontal. Com isso, eu chego no número de barras. Então, aí, eu cheguei em 4,67 barras por camada. Então, significa que eu posso colocar no máximo 4 barras por camada. Então, eu ficaria com isso daqui, 4 barras por camada. Então, ó, a barra tem 20 milímetros ou 2 centímetros aí de diâmetro, né? Bom, e as demais barras eu coloco na segunda camada. São 7 barras, então na segunda camada eu coloco mais 3 barras. Qual que é a distância horizontal entre as barras na primeira camada? Como cabia 4,67 barras e eu só coloquei 4, né? Porque não dá para dividir a barra aí e pegar só 0,67 dela, o espaçamento vai ficar um pouquinho maior, né? Então, se a gente fizer a conta, a gente vai verificar aí que o valor do espaçamento, como que vai ser? Olha só. Eu tenho 25 menos 2 vezes o cobrimento de 3 centímetros, menos 2 vezes ali o valor do diâmetro do estribo, menos 4 vezes o diâmetro da barra, dividido por 4 menos 1. Então, eu chego que o espaçamento entre as barras na horizontal é de aproximadamente 3,25 centímetros, que é maior que o mínimo, então tá certo, né? A gente já tinha verificado isso. Na segunda camada, eu tenho 3 barras, então na segunda camada, o espaçamento vai ser um pouco maior, ele é de 5,87 centímetros. Bom, quando eu estiver fazendo o projeto, eu não preciso indicar esses valores aí exatos. Basta indicar que são 4 barras naquela camada, que a pessoa que estiver executando vai saber que elas devem ser espaçadas igualmente ali naquela camada, tá bom? Então, ali, só para indicar, na parte de cima ficou um valor de 5,9 aproximadamente centímetros entre a face de uma barra e outra. Bom, então a gente ficou com esta configuração que está indicada aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Qual que é a primeira verificação que a gente tem que fazer? É a verificação com relação à altura útil real. Então, olha só, como que eu obtenho isso, né? Eu estimei um valor inicial de altura útil, que foi D igual a 0,9 vezes H. Será que esse valor corresponde aí ao valor real? Eu tenho sempre que ter um valor de altura útil real
maior que o estimado, né? Senão eu tenho que recalcular o valor da armadura necessária. Então, como que a gente obtém o valor de D real? Eu vou fazer H menos aí a posição do centro de gravidade da armadura, né? Que é isso que é a altura útil, é a distância do centro de gravidade da armadura tracionada até a borda mais comprimida. Então, fiz um recorte aqui do que a gente tem, né, da disposição das nossas barras, para a gente conseguir calcular o quê? Calcular o centro de gravidade das armaduras. Então, eu coloquei aqui dois eixos auxiliares, como vocês podem ver aí em verde, x e y, para facilitar, né, para possibilitar, na verdade, o cálculo do centro de gravidade. Olha só, se a gente pensar no valor do x do CG, o que eu vou perceber? A armadura é simétrica, então o valor do x do CG é fácil de encontrar, né? Está no eixo de simetria, então o x do CG é igual a 12,5 centímetros. Agora, o y do CG já é um pouquinho mais complicado, então olha só o que a gente vai fazer, tá? Vou colocar aqui e a gente vai comentando cada um dessas parcelas aqui. Olha só, esse 4 vezes 3,14 é o valor da área das barras na primeira camada. Então, eu tenho 4 barras aqui, cada barra tem área de 3,14. Então, esse aqui é o valor da área. Como é que eu calculo mesmo o centro de gravidade, né? Então, é a área vezes a distância do centro de gravidade dessa área até o nosso eixo de referência. Então, a gente vai pegar do centro dessa bolinha vermelha, que representa a barra de armadura, né, até o eixo de referência. Então, olha só, qual que é esse valor aqui, ó? Eu vou colocar 3, que é o valor do cobrimento, mais 0,63, que é o diâmetro do estribo, mais metade desta barrinha. Então, vai ser 2 dividido por 2. Exatamente o que eu coloquei aqui, ó, 3 mais 0,63 mais 2 dividido por 2. Aí eu vou para a segunda camada. O que eu tenho ali na segunda camada? Tenho 3 barras, então 3 vezes a área de cada barra. A distância, né? Tá vendo por que eu tô fazendo igual? Porque a distância das 3 barras, né, é a mesma até o eixo de referência. Vai ser quem agora? Ó, vai ser 3 mais 0,63 mais 2 mais 2 mais metade dessa barrinha, mais 2 dividido por 2, tá? Tudo isso dividido então por 7 barras, que é a área total, né? 7 barras vezes 3,14. Fazendo isso, eu chego ali no valor de y do CG igual a 6,34 aproximadamente centímetros. Então, qual que é o valor da altura útil real? Olha, o valor de D é igual a H menos esse valor de 6,34. Eu chego em 68,66 centímetros. O valor de D estimado inicialmente era 67,5 centímetros, ou seja, o D real é maior que o D inicialmente adotado, então essa verificação está ok, não tenho problemas com isso, né? Eu calculei corretamente o valor da armadura AS necessária. Bom, então, só uma ressalva aqui, né? Caso o D real fosse menor que o D estimado, seria necessário recalcular o valor de AS, mas não é nosso caso. Então, vamos para a nossa segunda verificação, tá bom? Então, olha só, essa verificação diz respeito à verificação da consideração da armadura tracionada, ou seja, se eu posso considerar que a força resultante de tração está concentrada no centro de gravidade da armadura. Olha só o que a gente tem que fazer. Vamos calcular primeiro a distância do plano tangente à primeira camada até a face tracionada da viga. O que é isso? Olha para o desenho aqui. Estou destacando em verde o plano tangente à primeira camada, tá? Faz sentido, né? Aí a primeira camada, o plano tangente a ela. E aqui eu tenho a face mais tracionada da viga. Então, a distância entre essas duas linhas verdes é o que a gente quer calcular. Então, essa distância aqui eu vou chamar de y da primeira camada. Então, olha só, como que eu calculo? Só olhar aí no desenho, né?
vai ser o comprimento mais o diâmetro do estribo, portanto, 3 mais 0,63, que é igual a 3,63 centímetros. Bom, o que mais que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular agora, olha só, a distância deste plano tangente, que eu continuo destacando em verde, até o CG da armadura, das barras, né? CG das barras. Ó, o CG das barras está localizado aqui. A gente acabou de calcular qual que é o valor, né? Da distância aí do CG até esta borda, que era nosso eixo de referência. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer esta diferença aqui. E aí eu vou encontrar o valor ali. Olha só, então vai ficar como? Y do CG menos Y da primeira camada. Então, 6,34 menos 3,63 centímetros, eu chego a 2,71. Para eu poder fazer a consideração de armadura concentrada, eu preciso que esse valor seja menor que 10% de H. Então, 10% de 75 centímetros é 7,5 centímetros. Então, ok, eu posso considerar armadura concentrada, não preciso modificar nada do que eu fiz. É apenas uma verificação. Verifiquei e está ok. Bom, vamos agora para o cálculo da área, né, das barras da armadura de pele. Eu preciso colocar armadura de pele? Preciso, por quê? Porque eu tenho H maior que 60, né? H aqui no nosso caso é 75. Como que eu calculo o valor da armadura de pele? Ó, o valor de AS, então da área necessária para a armadura de pele é 0,10% de BWH. Então, coloquei aí 0,10 dividido por 100 vezes 25 vezes 75 e cheguei no valor de 1,90 centímetros quadrados. Olha só, então isso eu vou arredondar aqui para um AS de pele efetiva igual a 2 centímetros quadrados. Esse é o valor por face, tá bom? Bom, qual que tem que ser o espaçamento? O que a norma diz sobre isso? Ó, ela fala que o espaçamento tem que ser o menor ou igual a esses três aí. 20 centímetros, 15 vezes o diâmetro, então se eu considerar ainda aí barras de 20 milímetros, aí seria 30 centímetros, e D dividido por 3, então ficou 22,9 centímetros. Eu adotei então um S máximo de 20 centímetros. Então, basta eu distribuir as barras, então, com esse valor de 20 centímetros de espaçamento máximo. Olha só como ficou. Então, eu utilizei barras aqui de 8 milímetros. Então, para eu conseguir uma área de 2 centímetros quadrados, eu precisei de 4 barras de 8 milímetros, certo? E eu espacei elas, né, nas duas faces, tá? Então, são 2 centímetros quadrados por face, e observem que eu coloquei aqui, ó, abaixo da linha neutra, garantindo que esse espaçamento seja sempre menor que 20 centímetros. Beleza? É isso aí, então. Tchau, tchau, galera!